Então, olha só, pessoal, tudo bem? Professor Davi falando, professor de Química de vocês. Esse vídeo ele visa, assim, apresentar para vocês uma revisão daquilo que a gente chegou a ver em sala de aula, tá? É um vídeo assim que não tem novidade. Nessa segunda semana aí de aula à distância, tá? Mas acho que é um meio assim, mais didático de trabalhar com vocês do que de repente ficar colocando só material escrito, né? Que às vezes assim é meio cansativo, né? De ficar lendo sempre, né? Um vídeo ajuda bastante. Então vamos lá. É uma introdução ao equilíbrio químico. A ideia é que vocês na semana passada tivessem, né, lido essa apostila. É uma apostila que é produzida pelo próprio governo do estado, tá bom? Está alinhada com o currículo de vocês, tá? Que é o currículo mínimo. Lógico que se você buscar na internet aí você vai achar muito material, tá? Mas acho que assim, aprendendo a matéria, né, assim, tendo um primeiro contato, não é bom ficar buscando muita informação externa não, né? De repente passar essa segunda semana, terceira, quarta, aí sim acho que vocês são perfeitamente capazes de buscar mais informação, mas por enquanto fica com esse material que eu enviei para vocês. E também esse vídeo aqui que a gente vai trabalhar, como eu já disse, assuntos que a gente já viu em sala, na sua grande maioria, tá? Então, se ficar assim, isso eu já vi, né? A gente já falou isso, é bom que a gente revisa, até mesmo porque já tem bastante tempo que a gente teve as primeiras aulas, tá ok? Então vamos lá, né? Introdução ao equilíbrio químico. Considere a seguinte reação, tá? A ideia de equilíbrio, ela vai trabalhar com a ideia de fenômeno reversível e irreversível, tá? No primeiro e no segundo ano você trabalhou com reações químicas com essa representação, né? Você tem ali uma setinha, essa setinha indica uma transformação química, tá? À esquerda você tem os reagentes, à direita você tem o produto. Qual é a ideia disso aqui? O reagente vai de alguma maneira interagir, né? Os reagentes vão interagir e formar os produtos. Repara aí essa setinha que está envolvida em vermelho, que ela aponta em um único sentido, não é isso? Da esquerda para a direita. O que isso significa? Que o reagente forma o produto e ponto final, né? Por isso a gente pode classificar isso aí de uma reação irreversível, tá? Reagente forma produto e eu não consigo pegar esse produto e transformar ele novamente em reagente, tá? Então, qual é a grande chave de saber se um fenômeno é irreversível? A setinha entre os reagentes e o produto. Se ela apontar em um único sentido, como vocês estão vendo aí envolvido em vermelho, é um fenômeno irreversível, tá? Então tem aí a combustão do etanol, uma reação química. Eu tenho aí a setinha em um único sentido. À esquerda eu tenho os reagentes, o etanol e o oxigênio, tá? À direita eu tenho os produtos, CO2 e a água, tá? Então o etanol reage com oxigênio, forma CO2 e água, ponto final. Não consigo pegar CO2 e a água e voltar com o etanol e o oxigênio. Quem faz essa reação aí é a natureza, né, pessoal? Mas a princípio, quando você faz uma combustão, você não consegue pegar os produtos e fazer, né, eles retornarem ao seu estado inicial. Por isso, por causa dessa representação ali envolvida em vermelho, a setinha é um fenômeno irreversível, tá? Porém, existem fenômenos que são representados de uma outra maneira. Então, olha só, eu tenho ali reagente produto e você reparou, ó, que eu tenho uma setinha apontando do reagente para o produto, da esquerda para a direita, e tem uma outra setinha agora apontando da direita para a esquerda, apontando do produto para o reagente. Essa representação é a reação reversível, é o fenômeno reversível. O equilíbrio químico acontece nesse tipo de reação química, tá? Quer dizer, o reagente forma o produto e no mesmo ambiente reacional, ali, de acordo com algumas circunstâncias, eu também posso formar o produto
transformar o produto no reagente, tá? Então, quer dizer, eu tenho aqui a reação química, tendo a setinha dupla, eu continuo tendo à esquerda os reagentes, vou considerar assim, o parâmetro sempre vai ser os reagentes à esquerda e os produtos à direita, só que agora, diferente daquele exemplo lá que a gente viu do etanol, onde reagente formava produto, ponto final, eu tenho os reagentes formando produto e o produto formando reagentes. Isso de maneira simultânea, tá, pessoal? É o que os livros, né, costumam chamar, é um equilíbrio dinâmico. Por que ele é um equilíbrio dinâmico? Porque ao mesmo tempo que o reagente forma o produto forma o reagente. Né? Imagina-se um ciclo. O reagente alimenta o produto também alimenta o reagente. Tá? Então são duas reações químicas acontecendo ao mesmo tempo. Essa aqui, no caso, é uma reação reversível. Então, olha só, eu tenho aqui um estado de equilíbrio. Como eu falei no outro slide, a ideia é que eu tenho duas reações químicas acontecendo ao mesmo tempo. Uma reação para a direita, que eu chamo de reação direta, considerando aí reagentes à esquerda e produtos à direita. Reação direta é aquele sentido clássico que a gente está acostumado lá do primeiro e do segundo ano que vocês estudaram. Reagente forma produto. E no outro sentido, a seta que aponta à esquerda, eu tenho a reação inversa, que aí seria o produto que está na direita formando esse reagente, tá? Lógico que aí você pode argumentar, pô, mas se a reação inversa ela vai para a esquerda, então quem está à direita é o reagente, quem está à esquerda é o produto. Tá? Mas a gente está adotando aqui uma classificação que você já está acostumado. Então, a princípio a gente vai falar assim, depois a gente vai mudar essa linguagem, tá? Então, a princípio a gente pode dizer que a reação direta, o reagente forma produto, e com o que soa estranho, né? Mas a gente pode a princípio dizer isso para você se habituar com a matéria, que na reação inversa o produto forma o reagente, tá? Só para você ter uma ideia assim de direção. São duas reações químicas acontecendo de maneira simultânea, tá? Então vamos aqui a um exercício, um exemplozinho aqui bem tranquilo. Essa questão é questão de Saerj, tá? É o sistema de avaliação que o Rio de Janeiro tinha questões de química, tá? Então essas questões elas estão bem de acordo com o currículo de vocês, tá? Então eu tenho aí um exemplo 1, uma equação que representa uma reação no estado de equilíbrio é? Qual dessas aí representa uma reação no estado de equilíbrio? Para estar no estado de equilíbrio, deixa eu botar aqui, ó. Para estar no estado de equilíbrio, tem que ser uma reação do tipo reversível. Os equilíbrios químicos, eles sempre trabalham com reações reversíveis. Como é que eu descubro se é reversível ou irreversível? Eu só tenho que olhar para a questão da setinha, a conexão entre reagente e produto. Então, olha só, na letra A, ela aponta em um único sentido. Se ela aponta em um único sentido, é um fenômeno irreversível, portanto, não é um equilíbrio químico. Lá na letra E, setinha em um único sentido, então é um fenômeno irreversível, não é um equilíbrio químico. Na letra D é a mesma coisa, na letra C é a mesma coisa. Na letra B eu tenho a setinha dupla. Se eu tenho a setinha dupla, é um fenômeno reversível, portanto, é um equilíbrio químico. Então, no caso aí, A, B, C, D, E, a opção correta é a opção B. Muito fácil, né, pessoal? Só olhar a setinha aí, não tem o que inventar, tá? Mas, tipo de questão aí cai em avaliação, cai em prova, tá ok? Uma coisa que é muito característica do equilíbrio químico é o comportamento da concentração e da velocidade das reações químicas, tá? Em sala de aula a gente trabalhou com algumas tabelas. Aqui eu já vou colocar direto o gráfico porque acho que a tabela vai acabar poluindo muito aqui o visual e vai confundir vocês. Mas basicamente a gente pode traçar um comportamento padrão, uma ideia genérica de comportamento de concentração. Então olha só, eu tenho aí o equilíbrio químico, B e A, e aqui eu tenho um gráfico de variação de concentração em função do tempo, tá? Então repara aqui que eu tenho o eixo concentração, ó.
Tá aqui, ó, concentração molar, mol por litro, você estudou isso no ano passado. E aqui eu tenho tempo, tá? Segundos, horas, necessariamente não é importante a unidade de tempo agora, tá? A gente vê esse gráfico, é um gráfico bem simples, tá? É um gráfico que só tem aí duas variáveis, tá? Isso aí, em termos de concentração, eu posso ter mais variáveis, 3, 4, 5, mas vamos começar do simples. O que a gente pode traçar como um comportamento padrão? Olha só, eu tenho uma curva crescente, tá ok? As curvas crescentes, elas sempre vão estar associadas aos produtos. Então, repara lá na reação, onde eu tenho, adotando aquela convenção clássica, eu tenho aqui o B como reagente e o A como produto. A curva do A, que está aqui em azul, ela é crescente. Sempre os produtos serão crescentes. Como eu só tenho um produto, no caso eu só tenho uma curva crescente, tá ok? E aqui eu tenho o B, onde ele vai ser associado ao reagente. Ele vai ser decrescente. Então a gente já pode começar a traçar um padrão, tá? As curvas associadas aos produtos, ou seja, quem está à direita da seta, elas sempre vão ter comportamento crescente. E os reagentes decrescentes. Como eu tenho um produto e um reagente, só tenho duas curvas aí. Mas isso eu posso já traçar como um padrão, tá? Outro ponto importantíssimo nesse tipo de gráfico, ó, ele vai estar associado ao eixo tempo, tá ok? Então, olha só, repara, na curva azul, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Chega a determinado ponto onde ela para de variar e se torna uma constante, tá ok? Se esse gráfico continuasse, ela continuaria, ó, constante, constante. Na curva B, que está em vermelho, ó, o que você pode ver? Ó, ela vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chega em determinado ponto de tempo, que é o mesmo da curva azul, que é o A, em que ele fica constante. Tá? Antes deles ficarem constantes, a gente pode dizer que o sistema não atingiu o equilíbrio químico. Então, desse lado esquerdo aqui, ó, eu posso dizer que o equilíbrio químico não foi atingido. Por quê? Porque os valores de concentração estão variando. O de B está diminuindo e o de A está aumentando. Quando chega nesse tempo aqui, onde para de ocorrer essa variação e A e B tornam duas retas paralelas, né? São retas paralelas depois desse ponto aqui de tempo. Eu digo que o sistema entrou em equilíbrio químico. Tá? Então, à esquerda, eu não tenho equilíbrio químico porque os valores de concentração de reagente e produto estão variando. E à direita, eu já tenho o equilíbrio químico. Por que eu posso dizer que o sistema está em equilíbrio? Porque as concentrações param de variar, tá? Elas ficam constantes. Esse comportamento ele é padrão. Então, olha só, eu tenho aqui uma equação em equilíbrio, aqui CBA são substâncias genéricas quaisquer. Mas olha só, diferente lá da outra reação que a gente viu, onde eu tinha um reagente e um produto, agora aqui eu já tenho dois reagentes e um produto, né? Então, quer dizer, esse gráfico vai ficar um pouquinho mais complicado. Complicado em que sentido? Que vai ter uma curvinha a mais, ó. Então, olha só, repara que você olha para esse gráfico, você lembra um pouquinho do anterior. Mais uma vez eu tenho concentração, o eixo concentração aqui, ó, com os valores, e aqui o eixo tempo. O que eu posso observar nisso aqui? Eu tenho duas curvas decrescentes. Lembra? Curva decrescente sempre associada ao reagente. Por que dessa vez eu tenho duas curvas decrescentes? Porque eu tenho, ó, duas substâncias como reagente. Ó. Tá? Então eu tenho lá duas curvas. E eu tenho uma curva crescente. Por que eu tenho uma curva crescente? Porque eu só tenho um produto. Ó. O A aqui. Mais uma vez, a gente tem um determinado momento de tempo onde os valores de concentração param de variar e ficam constantes. Ó. Então, olha só, vou pegar essa curva aqui, ó, que é a A. Ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Chega nesse ponto, ela para de variar, ela para de aumentar e se torna constante.
Vou pegar essa reta aqui, ó, que está associada a B. Ela vai diminuindo, chega em determinado ponto, ela fica o quê? Constante, para de variar, para de diminuir, ó. Vou pegar essa outra curva associada a C, ó. Vai diminuindo, chegou no ponto, para de variar e fica constante. Repara que esse ponto é o mesmo, né, para a curva A, B e C. À esquerda desse parâmetro de tempo, o sistema não está em equilíbrio, que é aqui, e à direita, como os valores de concentração param de variar, o sistema está em equilíbrio químico, né? Viraram três retas paralelas, o sistema está em equilíbrio. Aqui não está em equilíbrio, aqui à direita desse parâmetro de tempo está em equilíbrio químico. Aí mais um gráfico, ó, formação da amônia, tá? Mais uma vez, eu tenho duas curvas decrescentes, que são associadas ao reagente. No caso, uma associada ao N2, que é o gás nitrogênio, que está aqui, né, marrom, não é isso? E uma associada ao H2. Não, nitrogênio é azul, e o H2, que é o hidrogênio, está aqui em marrom, tá? Essa do nitrogênio aqui que está em azul, roxo, né? Aparentemente ela não tem uma grande variação, mas ela está decrescendo sim, tá? Porque o gráfico não ajuda muito. E a amônia, que é o produto, que é o NH3, ó. Essa curva aqui, acho que é verde isso, ela aumenta. Por quê? Porque ela é o produto. Mais uma vez eu tenho o parâmetro de tempo, ó, para vocês verem de novo, onde o sistema entra em equilíbrio. Quer dizer, você repara que tem um comportamento padrão isso aí, pessoal. Tem um comportamento padrão, quer dizer, eu posso traçar uma lei genérica que vale para todo comportamento de concentração do equilíbrio químico. O que eu posso dizer? Durante o equilíbrio químico, os valores de concentração dos reagentes e dos produtos permanecem constantes, tá? Então repara, ó, que eu tenho um momento antes do equilíbrio, que é aqui, ó, onde esses valores estão variando, e tem um momento depois do equilíbrio, onde esses valores param de variar, tá certo? Aqui não está em equilíbrio químico, o sistema ainda está se ajustando. Daqui para cá, desse parâmetro de tempo, o sistema entra em equilíbrio químico. Aí eu posso dizer isso aqui, ó, durante o equilíbrio químico, os valores de concentração dos reagentes e dos produtos permanecem constantes, tá? A outra variável que a gente pode criar assim, uma generalização, né, que é muito importante na química e na ciência de uma maneira geral, é a velocidade. E de alguma maneira é mais fácil do que a concentração. Então eu tenho aqui o meu equilíbrio B e A. À direita você já sabe que é a reação chamada de reação direta, e para a esquerda é a reação que é chamada inversa. No ano passado você estudou cinética química. Cinética química é a parte da química que estuda a velocidade da reação química, né? Toda reação química ela vai ter uma velocidade associada. É a mesma ideia da física, né? De velocidade, só que na química a gente tem uma velocidade de reação. Associada à reação direta, a gente tem a velocidade da reação direta. E associada à reação inversa, a gente tem a velocidade da reação inversa. E a gente pode analisar o comportamento da velocidade também através de gráfico. Em sala a gente trabalhou com algumas tabelas, tá? Mas aqui para essa maneira aqui de trabalhar, eu acredito que o gráfico seja assim mais didático, mais uma vez. Então olha só, eu tenho aqui um eixo, um gráfico, né? Aqui é o eixo velocidade. Lembra que no gráfico de concentração esse eixo aí era a concentração, e o tempo se mantém aqui, ó. Mais uma vez, não é necessário assim a gente botar as unidades de velocidade e tempo, por enquanto não, tá? Mas entendam que aí é velocidade e tempo. O que a gente pode ver desse gráfico? A gente tem uma curva decrescente e uma curva crescente, tá? A curva decrescente, no caso aqui é azulzinha, ela sempre está associada à reação direta, tá? Então ela é decrescente. E a curva associada à reação inversa, ela sempre vai ser crescente, tá? Então essa azulzinha, reação direta,
decrescente, reação inversa crescente. Em termos de velocidade, pessoal, sempre o gráfico de velocidade ele vai ter apenas duas curvas, tá? Apenas dois parâmetros vão estar representados nesse gráfico. O de concentração, o primeiro gráfico que a gente viu tinham duas curvazinhas, mas a gente viu depois gráficos com três curvas, né? Tem gráficos com 4, com 5, a gente pode sempre piorar aquele negócio. Mas velocidade não, pessoal, sempre serão dois, tá? Duas curvas, né? Uma associada à reação direta que é decrescente e uma associada à reação inversa que é crescente. Essas duas curvas elas vão, uma crescendo e uma decrescendo e uma crescendo, e elas vão em determinado ponto se igualarem, ó, tá vendo? Ó? Vou destacar aqui o ponto. Eu tenho um ponto de tempo onde essas duas curvas, a azul e a vermelhinho, elas adquirem o mesmo valor, tá? É quando o sistema entra em equilíbrio. Então se lá na concentração eu olhava aquele gráfico e quando as concentrações paravam de variar, né, vinha uma decrescendo e uma crescendo. Quando elas ficavam constantes, eu entendia que aquele ponto, aquele sistema, aquela reação entrou em equilíbrio. Em termos de velocidade, eu também posso fazer esse tipo de dedução. Quando as duas curvas adquirem o mesmo valor e permanecem constantes. Então, a velocidade sempre vai ter esse comportamento. Vai ser uma curva diminuindo, uma curva aumentando. Elas se encontram em determinado ponto de tempo, que no caso está representado aqui, e depois disso aqui elas permanecem constantes, invariáveis, iguais, o mesmo valor, tá? Então eu posso dizer genericamente, generalizando para todas as reações de equilíbrio, que durante o equilíbrio químico as velocidades da reação direta e inversa assumem o mesmo valor e permanecem constantes. Então repara que na concentração eu dizia que elas permanecem constantes, tá? Então reagente produto vai variando, vai aumentando, vai diminuindo. Em determinado instante de tempo, quando entra em equilíbrio, eles permanecem constantes. Para a velocidade, além de dizer que elas permanecem constantes, eu posso dizer que elas assumem o mesmo valor. Fica atento aí. Concentração permanece constante. Velocidade permanece constante e assume o mesmo valor, tá? Vamos ver então um exercício, né? Um exemplo ligado a esse comportamento da concentração e da velocidade, tá? Então o enunciado diz, é uma questão de Saerge também, tá? O equilíbrio químico é uma situação dinâmica estabelecida entre processos reversíveis. Sendo assim, a condição de equilíbrio químico se caracteriza por... Então, ele quer dizer o seguinte, você tem equilíbrio químico. Uma das características do equilíbrio químico qual é? Então, a gente vai analisar A, B, C, D, E, achando os erros e os acertos, tá? A letra A diz assim, ó, anular a velocidade da reação química direta e favorecer o desenvolvimento da reação química inversa. Pessoal, olha só, ele diz anular. O que é anular? Anular é fazer algo virar nulo, né? Virar zero. Anular a velocidade da reação química direta. Em nenhum momento a gente viu a velocidade da reação direta sendo anulada. O que a gente viu em termos de velocidade? Que a velocidade da reação direta e inversa, elas assumem o mesmo valor e permanecem constantes. E os gráficos não se anulavam. Então, essa aí está errada. As velocidades não se anulam. Não posso dizer que elas se anulam. Posso dizer que elas ficam constantes e assumem o mesmo valor. Letra B. Favorecer a reação química no sentido do produto com velocidade superior à do processo inverso. Olha só, mais uma vez ele fala da velocidade, ó, com velocidade superior à do processo inverso. Não, pessoal, o processo inverso, o processo direto, né, da reação direta e da reação inversa, nenhuma fica superior à outra. Elas assumem o mesmo valor. Então essa aqui também está errada, não tem velocidade superior à outra. Letra D. Variar a concentração das espécies químicas reagentes durante todo o processo. Então, olha só, ele fala que vai variar as concentrações, variar as concentrações das espécies químicas reagentes durante todo o processo. Não, durante todo o processo não.
Existe a variação antes do estado de equilíbrio, mas quando entra no estado de equilíbrio, essa variação acaba. Os valores permanecem constantes. Então, a letra D também está errada. Letra E, igualar as velocidades dos processos direto e inverso e as concentrações dos reagentes e produtos. Pessoal, olha só, vamos dividir essa questão aqui em duas partes. Ó. A primeira parte ele fala igualar as velocidades dos processos direto e inverso. Essa parte aqui está certa, tá? Igualar as velocidades dos processos direto e inverso. As velocidades se igualam, tá certo? Só que aí ele fala assim, ó, igualar as velocidades e as concentrações dos reagentes e produtos. As concentrações dos reagentes e produtos, eu não posso dizer que elas se igualam. Eu posso dizer que elas ficam constantes. Percebeu a diferença? Igualar é se tornar igual, tá? As velocidades elas se igualam e ficam constantes. As concentrações eu não posso afirmar que elas se igualam. Em algumas reações elas até se igualam, mas o que eu posso afirmar, sem medo de errar, é que elas permanecem constantes. Então a letra E também está errada. A letra C que botei aí por último, vamos ver. Manter os processos com a mesma velocidade. Então olha só, vamos dividir também em dois. Ó. Manter os processos com a mesma velocidade. Tá certo. Que processo? Processo direto e processo inverso. E as concentrações das espécies coexistentes invariáveis. O que é coexistente, pessoal? É aquilo que está existindo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, as substâncias, as concentrações das espécies. O que são espécies? Espécies químicas, substâncias químicas. As espécies coexistentes, as substâncias que estão na reação, invariáveis. O que é uma concentração invariável? É uma concentração que está constante. Tá ok, pessoal? Quer dizer, ele fala no primeiro pedaço, ó, manter os processos com a mesma velocidade, tá certo? E as concentrações das espécies coexistentes invariáveis. Quer dizer, as concentrações ficam constantes. Então a letra C é a opção correta. Tá? Essa parte, né, de gráfico, é bom a gente ler com calma, rever esse vídeo, porque é no detalhezinho que o problema, né, explora. Tá? Não é difícil, mas tem que pegar a malícia da questão. Uma coisa que é derivada do equilíbrio químico é a escala de pH. Tá? Escala de pH a gente vai trabalhar depois, no vídeo da semana que vem, com um pouquinho mais de detalhe, quando a gente vai falar da constante de equilíbrio. Isso aí vocês viram já no ano passado e no primeiro ano também, e até alguns provavelmente no nono ano, tá? A escala de pH deriva do equilíbrio químico da água. A gente depois vai entender isso melhor. Para não ficar muito longo esse vídeo, o que a gente vai trabalhar em termos de pH? A interpretação da escala, tá? Uma coisa bem direta. Então, olha só. Escala de pH é uma escala que varia de 0 a 14, então nunca vai existir um valor fora dessa escala, tá? Onde eu tenho três regiões principais. Vou destacá-las aqui para vocês. Ó. A região antes do 7, que é a chamada região ácida, tá? Então quer dizer, pH 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 6,9 é ácido, né? Claro que quanto mais à esquerda disso aqui, quer dizer, quanto mais próximo do zero, mais ácida é a minha solução, tá? Acidez tem intensidade, um negócio pode ser mais ácido que o outro, tá? Quanto mais próximo do zero, mais ácido é. Quanto mais próximo aqui dessa região, né, depois do 6, próximo ao 7, menos ácido é a solução. O valor de pH igual a 7, quer dizer, pH igual a 7, é o chamado de pH neutro. Acima do 7 até o 14 é o chamado pH básico ou alcalino, tá? E vale a mesma coisa para o ácido. Quanto mais próximo do 14 tiver esse pH, mais básica é a solução, mais alcalina é essa solução. Quanto mais próximo do 7 tiver, menos alcalina, né? A basicidade também tem essa questão da intensidade, tá? Mas hoje, né, para esse vídeo, o que eu quero que vocês entendam aí, o exemplo 3. É só classificar, pessoal, muito fácil, né? Então, olha só, letra A, pH igual a 1. É ácido, básico ou neutro? Olha, 1 está aqui, né?
Esse pH aí com certeza é um pH ácido. pH 7. 7 é exatamente o valor quando eu digo que o pH é neutro, tá? 7,1 eu já posso dizer que não é neutro, tá, pessoal? É 7, cravado. E o pH 11, ó, tá aqui, ó, nessa região, tá? É o que eu chamo de básico ou alcalino, tá? Pessoal, eu vou botar aqui na plataforma, né, exercícios associados a isso que a gente viu, tá? A ideia é que vocês façam os exercícios, como eu falei, essa aula aqui a gente já viu em sala, tá? Tudo isso aqui a gente viu em sala. Então a ideia é que vocês revisem, tá? Façam os exercícios. Na semana que vem eu boto outro vídeo. Aí sim vai ter uma matéria nova, vai ser uma coisa assim mais para você, né? De repente quebrar mais a cabeça para aprender. É importante que vocês façam esses exercícios, pessoal. Registra isso no caderno. Eu vou botar na plataforma a descrição certinho de como fazer, o que fazer, tá? E a gente vai conversando, e a gente vai assim se adaptando a essa nova maneira de ter aula enquanto isso tudo não passa, tá ok? Então, muito obrigado e até semana que vem com mais um vídeo, tá ok, pessoal? Fica com Deus e se cuidem, tá? Tchau, tchau.